E aí, pessoal? Então vamos continuar com mais uma aula. Eu sei que eu falei que os vídeos iam ser curtos, né? E o último eu acabei caprichando, né? Deu mais de 1h40. Bom, espero fazer eles mais curtos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá aí. Acho que vocês estão vendo, né? Deixa eu só aqui ajeitar para mim. Bom, então isso daqui é uma revisão de tensores. Uma revisão de álgebra linear, na verdade, para poder introduzir tensores e anotação tensorial. E a primeira coisa aqui que a gente faz, né, é falar sobre a definição de um espaço dual, tá? Então vai ser uma revisãozinha, né, de álgebra linear, tensores e notação, espaço dual, né? Então o que é um espaço dual? Começa com um espaço vetorial qualquer, certo? Essa definição vale para qualquer espaço vetorial V. No nosso caso, no final, esse V vai acabar sendo aquele espaço tangente, né, que em cada ponto do espaço-tempo a gente tem associado um espaço vetorial tangente ao espaço-tempo naquele evento. Mas essa definição que a gente vai fazer, mas essa definição que a gente vai ver aqui é completamente geral para qualquer espaço vetorial, certo? Então a ideia é, se eu tenho um espaço vetorial qualquer, né, de dimensão n, no nosso caso n vai ser 4, certo? E aí você define o conjunto de todas as funções, os funcionais lineares sobre V, ou seja, todas as funções que pegam elementos do espaço vetorial, né, que eu estou chamando essas funções com letra grega e meio, né, negrito. Você pega, então, o que um funcional linear ele faz? Ele pega vetores e leva nos números reais, leva em números reais, satisfazendo a propriedade de linearidade, ou seja, ele atuando numa combinação linear de vetores, onde esse U e V são elementos vetoriais, né, de V, e lambda é um número real qualquer, então isso daqui atua de forma linear. Então o alfa atua em U mais lambda vezes o alfa atuando aqui em V. Certo? Então essa é a definição de um funcional linear, e o conjunto de todos os funcionais lineares sobre um espaço V, a gente vai denotar por esse V estrela aqui. Né? Então a primeira coisa que a gente né, aponta é que, repara que esse conjunto ele não é meramente um conjunto qualquer, né, uma coleção com elementos que não tem nenhuma estrutura, mas eu posso naturalmente prover ele com uma estrutura de espaço vetorial. Por quê? Porque se eu pegar duas funções dessa, né, dois funcionais lineares, alfa e beta, significando o quê? Que tanto o alfa quanto o beta satisfazem essa condição aqui, né? Eles são funções que pegam vetores e levam em números reais, satisfazendo a linearidade, aí, respeitando a linearidade. Eu posso definir, então, combinação linear desses dois elementos, certo? Por exemplo, aqui, o elemento alfa mais lambda beta, isso aqui vai me dar um elemento, estou definindo esse elemento que eu estou chamando dessa combinação linear aqui, de que maneira? Bom, aplica num vetor qualquer, U, e eu imponho que esse resultado tenha que ser linear em termos do alfa e do beta. Então, vai ser o alfa atuando no U, mais o lambda vezes o beta atuando no U. Então, esse número, isso me define, né, um mapeamento linear, porque como o alfa é linear e o beta é linear, então uma combinação linear de funções lineares continua sendo linear, tá certo? E, portanto, isso obrigatoriamente tem que ser um elemento do V estrela. E esse elemento eu identifico justamente como sendo o elemento dado pela combinação linear do alfa com o beta, certo? E além disso, evidentemente, natural, definir que o funcional nulo, né, todo espaço vetorial tem que ter um elemento nulo, o elemento nulo desse espaço vetorial é aquele que pega qualquer vetor e leva no número zero, certo? Então ele vai ser o funcional linear, que evidentemente é um funcional linear. Então, com essa regra aqui de soma, né, e produto por números escalar, por números reais, esse conjunto dos funcionais lineares não é um mero conjunto, mas é um espaço vetorial, certo? E aqui, ó, se ele é um espaço vetorial, ele admite uma base, né? E o número de elementos da base é o que vai acabar determinando qual é a dimensão desse espaço vetorial. E eu vou construir aqui o que eu estou chamando de base dual, né? Na verdade, primeiro vamos considerar uma base do espaço V, do espaço vetorial V lá sobre o qual esses funcionais lineares atuam, certo? Vamos chamar de xmi aqui, com mi variando de 0 até n menos 1, já que eu tenho que ter n elementos numa base de um espaço.
vetorial de dimensão n, certo? Então, seja esse x, esse conjunto aqui de xmi, com mi variando de 0 a n-1, a base de V. Agora eu vou definir os seguintes funcionais lineares ômega mi. Então, eu vou definir n elementos, tá? N funcionais lineares, um para cada valor de mi, ômega 0, ômega 1, ômega 2, ômega 3, então até ômega n-1, então são n funcionais diferentes, n funções diferentes, e cada uma delas é definida da seguinte maneira. Eu defino ela pela maneira como ela atua nessa base aqui, certo? Então, por exemplo, o ômega 0, quando atuar no x0, dá 1, mas quando atuar em todos os outros, dá 0. O ômega 1, quando atuar no x1, dá 1. Quando atuar em todos os outros, dá 0. E assim por diante, certo? Então, eu estou definindo como cada um desses funcionais lineares, aqui ômega mi, atua em cada um dos elementos da base de V xni, e eu estou impondo que tem que dar essa delta de Kronecker, tá certo? E para qualquer um, como né, ele é um funcional linear, se eu sei como ele atua nos elementos da base, automaticamente eu sei como cada um desses funcionais atua em qualquer elemento, qualquer vetor do espaço vetorial V, porque qualquer vetor do espaço vetorial V é uma combinação linear desses elementos x aqui, e, portanto, por linearidade, né, os valores das componentes do vetor caem para fora, e se eu souber, então, como que o funcional linear atua nos elementos da base, automaticamente eu sei como que ele atua em cada elemento de V. É isso que eu quero dizer que essa é a definição de cada um desses funcionais, né? E aí você estende por linearidade para qualquer elemento, para qualquer vetor V, certo? A afirmação que eu estou fazendo é a seguinte, que esse conjunto aqui, de todos esses elementos aqui, desses n elementos, desses n funcionais lineares, né, formam uma base do espaço dos funcionais lineares, do V estrela, certo? E essa base é chamada base dual a xmi, essa base do espaço V. Por quê? Porque eu usei a base do espaço V para definir esses funcionais lineares. Então, tem uma associação, né? Tem uma relação entre essas bases que a gente chama uma relação de dualidade, né? É o espaço dual, a gente chama essa relação de dualidade. Se eu mudar a base que eu estava considerando lá no espaço V, e pegar qual é a base dual associada a essa nova base, os elementos, os funcionais lineares vão ser outros, mas todos eles vão satisfazer essa equação aqui com a sua própria base dual, certo? Aí eu vou deixar para vocês, né, demonstrarem esse fato, então eu faço aí uma demonstração breve. Certamente não é da maneira mais curta que poderia ser, mas mesmo assim é uma demonstração curta. Primeiro você prova que aquele conjunto é linearmente independente, certo? E depois você prova que se você adicionar qualquer outro funcional linear, ele já passa a ser linearmente dependente. O que significa então que aquele conjunto, né, ele contém o maior número possível de elementos linearmente independentes, e essa é a definição de uma base, certo? Porque aí então qualquer elemento daquele conjunto pode ser escrito como uma combinação linear desses ômega mi. Ou seja, qualquer funcional linear, qualquer função linear sobre o espaço V pode ser escrito como uma combinação linear desses funcionais aqui que satisfazem isso, tá? Então, vocês aí, sugiro que vocês tentem mostrar por conta própria, né, evidentemente, e aí se tiver algum problema, vocês dão uma colada aí, né? Tá? Eu vou disponibilizar isso depois porque não está muito visível, né? Não está muito nítida a imagem. Bom, então significa o que isso, né? Significa que então a dimensão desse espaço V estrela também é n. Então isso é um resultado geral, né? Então se eu tenho um espaço vetorial qualquer de dimensão n, se eu tiver um espaço vetorial qualquer de dimensão n, eu sempre posso definir o seu espaço dual, V estrela, e a dimensão do espaço dual vai ser sempre igual à dimensão do espaço original, tá? Bom, aqui então, deixa eu só fazer, para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou parar com o espaço dual e aí depois eu vou para os tensores. Mas então só aqui uma observação. Em princípio, né, alguém poderia pensar, poxa, mas então se eu tenho, né, para cada espaço vetorial, eu tenho um espaço dual,
mas o dual de um espaço vetorial é, por si só, um espaço vetorial, então eu posso ficar pegando esse procedimento de dualidade, né, para sempre. Então, uma vez tendo um espaço vetorial V qualquer aqui, deixa eu pegar aqui, uma vez, então, poderia ter uma cadeia aqui de dualidade, né? Então, uma cadeia de duais. Então, começaria com um ponto de partida aqui, um espaço vetorial V. Por dualidade, eu acho quem é o espaço dual a ele, que eu chamaria disso daqui, certo? Só que é o quê? É o conjunto das funções lineares. Então, os elementos daqui são os funcionais lineares sobre esses elementos, certo? Pegam esses elementos e levam em números reais. Só que isso daqui também é um espaço vetorial e, portanto, eu também posso pegar o dual dele. Então, eu também posso achar o dual, né? Fazer o V estrela, o dual daquele espaço vetorial. O que vão ser esses elementos daqui? Bom, elementos daqui são o quê? São funções que pegam esses elementos daqui, que são funcionais lineares sobre V, e levam em números reais, certo? Então, só para dar um exemplo, né? Um funcional, o que ele faria, né? Vai faltar aqui nomenclatura, vai faltar, a notação começa a ficar ruim, né? Mas felizmente a gente não vai precisar desses vários duais. Então, sei lá, eu poderia pegar aqui eu vou dar um exemplo, né, de um funcional linear, que vai ser esse daqui, ó. Vou escrever com letra maiúscula aqui um Uzão. E esse Uzão aqui vai ser o seguinte, ele vai ser definido de que maneira? Como que ele atua num elemento qualquer de V estrela, né? Então, esse alfa aqui é um elemento de V estrela. E como eu vou definir isso aqui de forma que seja um mapeamento linear, então isso daqui vai ser um elemento de V estrela estrela. Certo? E como que eu posso definir? Um exemplo, né? Isso aqui eu posso definir de várias maneiras, evidentemente, mas uma delas, só para ilustrar, é a seguinte: considera um vetor fixo. Vamos chamar de Uzinho, esse vetor fixo, tá? Vamos chamar de Uzinho. Só para dar um exemplo, né? Isso aqui, como eu disse, é só um exemplo. Tá? Vamos supor que o meu exemplo de funcional linear sobre os funcionais lineares seja esse. A maneira como esse meu funcional que eu quero definir atua sobre um funcional linear qualquer sobre V é essa daqui. Ele vai pegar esse funcional que onde eu estou atuando e ele vai atuar num elemento fixo. Vou até botar um zerinho aqui para dar a conotação de que é fixo, né? Um elemento fixo, o zero de V. Mas o alfa não é fixo. O alfa é justamente a variável, né? É o cara que eu estou considerando aqui como variável. Então, se eu calcular o U de beta, por exemplo, vai ficar beta atuando no mesmo zero. O U de gama vai ser o gama atuando no mesmo zero. O zero é fixo, mas o alfa corre sobre todos os funcionais lineares sobre V. Certo? Então, isso daqui, pela propriedade de, né, fica óbvio aqui, que se eu pegar um U de alfa de alfa mais lambda beta, né? Ou seja, uma combinação linear de funcionais. Qual a definição dele? Bom, a definição dele é pego alfa mais lambda beta e atua no quê? Naquele elemento zero fixo, certo? Só que isso daqui a gente já viu, né? Que é, por definição, alfa calculado em U, zero, mais lambda beta calculado em o zero. Mas que, por sua vez, né, é o quê? Alfa atuando em U zero é justamente a definição do Uzão calculado em alfa. Mais lambda vezes
Beta calculado em U0 é exatamente a definição do Uzão calculado em beta, certo? E daí, então, a gente vê, né, que nessa definição, esse meu U, essa função Uzão que eu defini desse jeito aí, atuando em funcionais lineares, de fato é um funcional linear também por si só que agora ele é um funcional linear não sobre os elementos de V, que é o espaço vetorial original, mas ele é um funcional linear sobre os funcionais lineares sobre V, certo? E eu posso continuar fazendo isso, né? Então, deixa eu só recortar aqui e botar mais para baixo. Eu posso continuar fazendo isso ad infinitum, né? Então, aqui eu posso pegar, já que o espaço vetorial V estrela já que V estrela é um espaço vetorial, o dual dele também é um espaço vetorial com a mesma dimensão. Bom, mas se é um espaço vetorial, eu também posso pegar o dual dele e eu poderia seguir, né, nessa cadeia aqui infinita de duais, né, que nunca terminaria, certo? Será que eu preciso de todos eles, né? Será que eu preciso de todos eles? Bom, primeiro, o seguinte fato, todos eles têm a mesma dimensão. Então, né, teorema de álgebra linear, dois espaços vetoriais, eles são isomorfos, se e somente se eles tiverem a mesma dimensão. Significa o quê? Que eu posso ter mapeamento aí, definir um mapeamento bijetor entre quaisquer um desses dois espaços, tá certo? Que preserva a linearidade do espaço, certo? Então, num certo sentido, existe identificações entre esses espaços aí. E, na verdade, o problema não é a questão de se existe ou não identificação, mas o problema é que existem infinitas identificações, né? Então, para cada escolha de base que você faz, vamos pegar dois espaços, por exemplo, esse daqui e o seu dual, né? Se eu escolho uma base aqui, eu posso mapear todo o vetor numa enupla de números reais, afinal de contas são as componentes dele naquela base. Se eu pegar qualquer base aqui, eu posso também fazer a mesma coisa, pegar qualquer elemento daqui e mapear nos números reais que são suas componentes, certo? E isso já me provê, então, se eu faço a associação que o elemento zero da base aqui, eu vou associar, vou mapear no elemento zero da base aqui, o elemento 1 da base aqui no elemento 1 e assim por diante, isso me fornece um isomorfismo entre esses dois espaços, ou seja, uma identificação que é 1 para 1 e é linear. Então, se eu fizesse essa colagem, né, essa identificação, eu poderia tratar o V e o V estrela como sendo o mesmo espaço vetorial, certo? Mas a questão é que essa função dependeria de escolha de base. Então, não seria um isomorfismo natural, porque, em princípio, quando você tem um espaço vetorial, não tem porquê, se você só tiver estrutura de espaço vetorial, não tem porquê você privilegiar uma base a outra. Só que cada escolha de base diferente que você fizer, você vai ter um isomorfismo diferente, ou seja, uma identificação diferente entre esses dois espaços vetoriais, e não tem por que você privilegiar uma a outra, certo? Então, não é você tem infinitos isomorfismos e não tem por que considerar um deles como sendo prioritário, para poder falar que não precisa trabalhar com os dois, né, com o V e com o V estrela, trabalhar com um só. Então, dado só a estrutura de espaço vetorial, não há uma maneira canônica de você associar elementos de V com elementos de V estrela, certo? Porém, há uma maneira canônica, e por canônica aqui significa natural e independente de base, de você associar elementos de V com o duplo dual dele, que é aqui os elementos de V estrela estrela. Existe uma maneira de você fazer isso que é totalmente independente de base. E o exemplo que eu dei aqui embaixo, esse exemplo aqui, fornece exatamente a maneira de se fazer isso. Ou seja, não só isso daqui é um exemplo de um funcional linear, ou seja, um funcional linear eu posso definir um funcional linear né, atuando em alfa como sendo o alfa atuando num vetor e considerando que agora minha variável não é mais aqui esse cara, mas é o funcional linear que eu estou usando aqui, é ele que vai mudando, né, ele que é a variável. Isso aqui não só é um exemplo
né, de elemento de V estrela estrela, como todo elemento de V estrela estrela pode ser escrito desse jeito, tá? Então todo funcional linear, ele pode ser escrito como sendo todo funcional linear sobre um funcional linear, certo? Ele pode ser escrito como esse segundo funcional linear atuando num elemento do espaço sobre o qual ele atua. Em outras palavras, voltando lá, todo elemento daqui pode ser considerado como, todo elemento daqui atuando, né, nos elementos de V estrela, podem ser considerados como esse elemento de V estrela atuando num elemento fixo daqui. E, portanto, isso provê uma associação 1 a 1 entre elementos desses dois aqui, tá certo? E que é totalmente independente de base, porque repara que a gente nem usou base para fazer isso, certo? Então, isso daqui é um isomorfismo, né? Dá para mostrar que é um isomorfismo, é independente de base. E, portanto, é uma maneira natural de eu identificar um espaço vetorial com o seu duplo dual. O que faz com que, assim, não seja necessário, então, eu trabalhar com esse espaço e o duplo dual dele, porque eles podem ser totalmente identificados. Não há por que trabalhar, não tem ganho nenhum em considerar os dois. Aqui a gente está falando de espaços vetoriais sobre os reais, tá certo? Isso também seria válido para os complexos, mas aí teria outros tipos de espaço vetorial que eu poderia construir esse espaço vetorial sobre os complexos. Mas como é sobre os reais, tudo que eu preciso, uma vez tendo um espaço vetorial sobre os reais aqui, o espaço vetorial novo que eu tenho aqui, de mesma dimensão, é só esse dual dele. O duplo dual vai ser identificado com ele, portanto, duplo, né? Portanto, esse daqui naturalmente vai acabar sendo identificado com esse, e assim por diante. Então, na verdade, essa cadeia infinita de dualidade, né? Eu não preciso, na verdade, considerar ela toda. Basta considerar aqui os dois primeiros elementos, certo? E repare, então, que tem uma certa simetria, né? Tanto eu posso ver elementos de V estrela como sendo funcionais lineares sobre V, porque é assim que eles são definidos, certo? Mas como elementos de V estão associados um a um com elementos do duplo dual, eu também posso visualizar, né, ou interpretar que os elementos de V aqui, que são os vetores originais, como eles são mapeados um a um com esses caras desse duplo dual aqui, e esses daqui são funcionais lineares sobre esse, eu tenho essa simetria, né? Eu posso ver tanto elementos de V estrela que são, eu coloco aqui numa observação, né? Elementos de V, o V normalmente vai ser para a gente o espaço tangente, como eu já tinha dito, certo? O V estrela é chamado no contexto relativístico de espaço cotangente, tá? Não só no contexto relativístico, né? Mas em particular no contexto relativístico. Os elementos de V a gente vai chamar de quadrivetores, ou a gente pode escrever quadri ou pode escrever quatro, mas lê-se quadrivetores de qualquer maneira. E os elementos de V estrela, para não ficar quadricovetores, a gente simplesmente chama de covetores, tá certo? Porque em relatividade sempre vão ser de dimensão 4 esses espaços aí. Então a gente vê aqui, né, que covetores nada mais são do que funcionais lineares sobre vetores, tá? Mas os vetores eu também posso interpretar eles como sendo funcionais lineares sobre covetores, tá? Então eu posso considerar aqui um elemento alfa, né? Eu posso considerar que um elemento alfa atua sobre um vetor U, dando um número real, mas eu também posso considerar que um elemento U de V, como ele está associado como ele está associado a um elemento, né? Um elemento U de V está associado a um elemento Uzão, vamos supor aqui, Uzão de V estrela estrela. De que maneira? Dessa maneira, Uzão de V estrela estrela atuando num elemento qualquer, nada mais é do que esse elemento qualquer atuando naquele uzinho fixo ao qual o Uzão está associado, né? Então, eu posso interpretar esse número real aqui, né? Esse número real aqui, que é o mesmo que esse daqui, eu posso interpretar tanto quanto sendo a atuação do alfa
no vetor U, né, não é W aqui, é um U, saiu meio, no vetor U, mas eu também posso interpretar como sendo a atuação do elemento, né, do dual do dual associado ao Uzinho atuando sobre o alfa. Então é equivalente e é bom porque fica essa bem simétrica, né, a interpretação dos elementos dos dois espaços, tá certo? Então sobre o espaço dual, é isso que eu queria falar, e aí depois é isso que a gente vai precisar deles para definir o que são tensores, certo? Então vou parar por aqui este vídeo.